Nos bastidores das imponentes estruturas prisionais, um cenário encoberto por sigilo se desvenda. Esta investigação meticulosa nos conduz a uma análise aprofundada de alguns dos episódios mais impactantes registrados no interior das prisões. Esteja preparado para embarcar em uma jornada que adentra as nuances do sistema de justiça criminal, onde o impensável se torna uma realidade palpável. Acompanhe-nos enquanto apresentamos os momentos mais desconcertantes já registrados por câmeras dentro do ambiente prisional. Número 1. Uma reviravolta significativa ocorreu nesta delegacia policial, quando uma detida, Amber Gonzalez, sob suspeita de roubo, protagonizou uma fuga notável, reminiscente das manobras de Houdini, escapando de suas algemas e desaparecendo sem deixar rastros. As imagens das câmeras de segurança documentam um impressionante evento, mostrando Gonzalez contorcendo-se e lutando para se libertar das restrições, mesmo com os policiais afirmando que as algemas estavam devidamente ajustadas. Sua determinação foi notável, culminando em sua saída discreta pela porta de emergência, deixando todos atônitos. Porém, este não foi o desfecho dessa surpreendente fuga. A saga de Gonzalez tomou um rumo imprevisto ao se envolver em uma transação ilícita com um caminhoneiro em um posto de gasolina próximo, retornando ao hotel onde fora inicialmente detida. A rápida ação da equipe de vigilância do hotel resultou na recaptura dela meramente uma hora após sua fuga espetacular. Desta vez, não houve margem para outra tentativa de evasão. Gonzalez retornou à custódia, sendo detida na prisão do condado. Ela enfrentaria acusações de fuga, roubo, prostituição e posse de parafernália de narcóticos. A repercussão dessa escapada tornou-se lendária, levando a polícia a prometer medidas para evitar a recorrência de um episódio semelhante, descrevendo-o como uma anomalia sem precedentes. Essa história serve como um lembrete vívido de como, por vezes, a realidade pode superar a ficção em termos de surpresa e improbabilidade. Número 2. Em uma intrigante narrativa de fuga, uma mulher de 31 anos conseguiu escapar da prisão do Condado de Paris, em Nova Orleans. No entanto, foi capturada no dia seguinte em um confronto dramático em um edifício de apartamentos no leste da cidade. A fuga de Dorothy Smith teve início no centro de admissão e processamento da prisão. Nesse momento, duas portas de aço foram deixadas entreabertas acidentalmente por um policial que adentrava, conforme revelado pelo xerife Marlin Guzman durante uma coletiva de imprensa. Smith havia sido detida poucas horas antes por acusações de agressão agravada, relacionadas a um incidente com seu namorado. A fuga, registrada em vídeo, ocorreu quando um policial de Nova Orleans, apressado para recuperar documentos esquecidos, falhou em assegurar o fechamento de duas portas fundamentais. Aproveitando a oportunidade, Smith, alegando necessidade de utilizar o banheiro, escapou pelas portas não trancadas e empreendeu sua fuga pelas ruas, chegando a escalar uma cerca. Sua ousada tentativa de fuga foi interrompida por uma enfermeira vigilante da prisão, que alertou as autoridades. Eventualmente, um dia após a fuga, ela foi capturada em um complexo de apartamentos. O xerife Guzman enfatizou a inaceitabilidade de qualquer fuga, assegurando que todas as medidas seriam tomadas para evitar futuros incidentes desse tipo. Número 3. Câmeras de vigilância de alta segurança em uma prisão capturaram uma cena perturbadora, e uma ala de uma penitenciária na Flórida viu todas as suas portas se abrirem simultaneamente, permitindo que um grupo de detentos perigosos, armados com facas improvisadas, desencadeasse o caos contra um prisioneiro. A vítima, um líder reconhecido de uma gangue notória, não teve outra alternativa senão pular de uma altura considerável para escapar dos seus agressores. Este incidente levou o Centro Correcional Turner Guilford Knight ao caos absoluto. O Departamento de Correções de Miami ficou desconcertado diante do grave mau funcionamento do sistema de segurança, possibilitando aos detentos violentos um momento de terror. As imagens de vigilância, divulgadas pelo Miami Herald, revelam um ataque brutal a Kenneth Williams, supostamente uma figura importante na gangue New Mané, por membros rivais munidos de lâminas improvisadas. Em sua tentativa desesperada de escapar, Williams arriscou-se em uma queda perigosa para o andar inferior, resultando em sérios ferimentos. Enquanto as autoridades se esforçam para compreender o mistério por trás deste incidente alarmante, persistem dúvidas sobre a verdadeira causa desse colapso de segurança em uma prisão onde os detentos, geralmente, são mantidos confinados às celas e impedidos de interagir uns com os outros. Número 4. El Chapo, o infame gênio do crime,
era conhecido não apenas por suas façanhas criminosas, mas também por suas audaciosas fugas de prisão. Em imagens impressionantes, testemunhamos o comportamento intrigante dentro de sua cela, onde o inimaginável acontece. El Chapo se inclina para a frente, fixado em algo no chão do chuveiro, e então, num piscar de olhos, ele desaparece. Seu verdadeiro nome é Joaquim Guzmán, e ele orquestrou um plano brilhante para se libertar. Escondido sob os chuveiros da prisão estava um túnel subterrâneo secreto meticulosamente elaborado para sua fuga. Mas essa não foi uma fuga típica de Hollywood, sem aqueles cinzelamentos silenciosos como em A Um Sonho de Liberdade. Em vez disso, El Chapo recorreu a marteladas barulhentas e incessantes. Surpreendentemente, os guardas do lado de fora optaram por ignorar o barulho, assim como o constante caminhar inquieto, o celular contrabandeado em sua mesa e a manipulação astuta do volume da televisão. Cada detalhe fazia parte de seu esquema intricado. O túnel em si era uma obra-prima, estendendo-se por uma milha sob a terra e levando a uma propriedade pertencente à esposa de El Chapo. Alguns podem atribuir isso à sorte, mas a construção desse túnel foi nada menos que uma obra de arte. Se assemelhava aos túneis secretos de contrabando de narcóticos entre os Estados Unidos e o México, com iluminação, ventilação e até um sistema ferroviário. Surpreendentemente, uma motocicleta adaptada transportava as ferramentas necessárias para escavação. El Chapo conseguiu escapar da captura por 2 longos anos até finalmente ser recapturado. Número 5. No coração de Varese, uma cidade assolada pelo implacável domínio da guerra mexicana às drogas, um capítulo sombrio se desdobra nos confins de uma prisão notória. Esta história nos leva de volta a julho de 2011, quando a sinistra reputação da cidade colidiu com o mundo sinistro dos cartéis e do encarceramento. Em um ousado ato, membros do cartel, armados até os dentes com armas automáticas, orquestraram uma invasão na fortaleza das paredes da prisão. Sua missão era executar uma vingança brutal contra 17 membros rivais do cartel que estavam atrás das grades. O tumulto se transformou em um angustiante motim que perdurou quase um dia inteiro antes de as forças policiais finalmente retomarem o controle das garras do caos. O maestro que dessa dança macabra da morte foi El Chapo Guzmán, um nome sinônimo das explorações criminosas mais sombrias do México. Guzmán, infame por sua brutalidade implacável, não poupava ninguém em sua busca pelo poder. Rivais, agentes da lei, autoridades governamentais e até jornalistas inocentes se encontravam na mira de sua agenda implacável. Isso é um testemunho arrepiante da extensão da guerra às drogas. Os vídeos da audaciosa fuga da prisão de Guzmán são um sombrio lembrete da violência que consome o coração do México. Número 6. No mundo frenético de Pelican Bay, a violência pode eclodir a qualquer momento. Esta notória prisão de segurança máxima na Califórnia abriga os criminosos mais endurecidos do estado e já testemunhou de tudo, incluindo um incidente que se desenrolou naquele fatídico dia 23 de fevereiro de 2000. Em meio ao que deveria ser um tempo de recreação rotineiro, as tensões atingiram um ponto de ebulição. Detentos representando várias gangues e nutrindo vinganças pessoais subitamente se voltaram uns contra os outros. A rixa rapidamente escalou para um tumulto completo, com esfaqueamentos brutais e espancamentos selvagens. Desesperados para retomar o controle, os guardas lançaram gás lacrimogêneo e empunharam cacetetes em uma tentativa de conter a violência. Porém, a situação tomou uma reviravolta assustadora quando um detento solitário se viu cercado, sua vida pendendo por um fio. Em uma ação arrepiante, um guarda em uma torre acima mirou e disparou tiros reais na multidão, encerrando uma vida e ferindo outras 15 pessoas. Foram recuperadas 89 armas. O tumulto em Pelican Bay, um incessante e terrível episódio de 30 minutos, marcou seu nome na história das prisões da Califórnia como um dos mais longos e sangrentos já testemunhados. Número 7. Escapando das garras da lei e deixando as autoridades em suspense, o fugitivo elusivo Michael Maldonado finalmente encontrou seu destino após uma audaciosa fuga da custódia policial na prisão do condado de Porter em 2018. Maldonado conseguiu manter-se um passo à frente da lei, mas a justiça mais uma vez prevaleceu. Em uma noite, o foco das forças de segurança brilhou intensamente em Barnes Harbor, onde a ousada fuga de Maldonado chegou ao fim. O escritório do xerife do condado anunciou a emocionante notícia, marcando o clímax dramático de uma busca que durou um dia inteiro. A perseguição a Maldonado havia capturado a atenção da comunidade, com as autoridades até compartilhando um vídeo de sua fuga.
O departamento do xerife divulgou um comunicado em seu site e página do Facebook, declarando triunfantemente que a polícia de Barnes Harbor havia localizado e detido com sucesso Michael Maldonado. A prisão foi resultado de um esforço conjunto, com várias agências trabalhando para levar o fugitivo à justiça. Sua fuga foi digna de um filme, ao pular do veículo de um oficial e realizar uma ousada corrida pela entrada da prisão. Uma perseguição de alto risco se seguiu, com a polícia e até mesmo uma unidade de helicóptero juntando-se à caçada. Em uma reviravolta peculiar, um veículo roubado adicionou intriga ao caso, levantando questões sobre sua conexão com a fuga de Maldonado. O Ford Focus roubado, uma peça vital do quebra-cabeça, foi finalmente recuperado em South Haven. As imagens de vídeo revelaram uma sequência de tirar o fôlego. Ele aproveitou a oportunidade e buscou a liberdade no exato momento em que a porta da garagem se fechava atrás dele. Foi um momento que deixou as autoridades e a comunidade atônitas. Agora de volta atrás das grades, ele enfrentou um novo conjunto de acusações, incluindo posse ilegal de seringa, posse de parafernália, condução com suspensão e 2 casos de resistência à aplicação da lei. Número 8. No outono gelado de 2008, ocorreu o intrigante relato de Malika Kalhon, de 15 anos, quando ela foi presa ao lado de um amigo em um carro roubado. No entanto, o que se seguiu foi uma série de eventos que deixaria uma cicatriz no sistema de justiça criminal. Kalhon alegou comportamento indisciplinado e uso de linguagem explícita durante o processo de admissão, testando a paciência dos guardas. Um incidente aparentemente trivial escalou para um episódio alarmante quando ela foi escoltada para uma cela. Ao ser solicitada a remover seus sapatos, a recusa de Kalhon resultou em uma explosão chocante do delegado Paul Shin. Shin investiu contra a jovem sem aviso, submetendo-a a um violento ataque. Ele a chutou, a jogou contra a parede e, brutalmente, a lançou ao chão. Shin e outro oficial contiveram Kalhon antes de retirá-la da cela. Kalhon reconheceu a troca acalorada com Shin, mas negou veementemente ter causado qualquer dano com seu sapato. Ao contrário, o oficial afirmou que o sapato o atingiu violentamente, resultando em um grande hematoma em sua perna. No entanto, as imagens de vigilância apresentaram uma versão diferente dos eventos, apoiando a versão de Kalhon, sem evidências do sapato atingindo os policiais com qualquer força substancial. Em uma reviravolta chocante, Shin enfrentou acusações de agressão de 4º grau e se declarou inocente em março de 2009. Contudo, a inegável verdade capturada pelas câmeras de vigilância pareceu desafiar sua defesa, oferecendo um lampejo de esperança por justiça nesse caso perturbador. Número 9. No coração do Kentucky, uma prisão se ergue como um forte lembrete de que a desordem pode eclodir mesmo nos lugares mais inesperados. As muralhas da penitenciária de segurança média de North Point, erguidas desde 1983, tinham a intenção de ser um local de confinamento e correção. No entanto, poucos imaginavam que se tornaria um caldeirão de caos e chamas. Uma noite fatídica, 21 de agosto de 2009, quando 60 a 80 detentos, impulsionados por frustrações e raiva, incitaram um motim que se alastrou pelos corredores da prisão. Um vendaval de fogo consumiu o local, destruindo 5 edifícios e envolvendo a noite em um inferno ardente. Mas o que levou a esse conflito desesperador? Um lockdown desencadeado por um confronto violento entre detentos rivais tinha elevado as tensões ao limite. A prisão, uma bomba-relógio de descontentamento, finalmente explodiu, liberando sua fúria em um incêndio incontrolável. Enquanto o fogo rugia, espectadores observavam com espanto pequenas explosões que cortavam a noite, vestígios dos sistemas elétricos que sucumbiram às chamas. No meio desse caos, a equipe de resposta de emergência da prisão lutou bravamente para retomar o controle, permitindo que os bombeiros enfrentassem o calor abrasador. Surpreendentemente, nenhuma vida foi perdida naquela noite, um verdadeiro testamento à resiliência do espírito humano. Na sequência, os detentos foram realocados, enquanto a prisão de North Point passava por extensos reparos. Até hoje, ela se ergue como um testemunho do espírito duradouro de sobrevivência, onde a esperança foi reacendida das cinzas da destruição. Número 10. A espetacular fuga de Tory T. Smith foi apenas a ponta do iceberg em escapadas de prisão. Impulsionados pelo desespero, 2 detentos audaciosos escalaram uma corda até um helicóptero em uma tentativa ousada de liberdade. As imagens eletrizantes de sua fuga recentemente tomaram destaque no julgamento de um dos integrantes de uma gangue acusado de assassinato chamado Uden Barao.
A pergunta na mente de todos: por que os detentos de Quebec continuam escapando para a liberdade em helicópteros e como as autoridades podem impedir essas fugas aéreas das prisões? Imagine, o homem, de 36 anos na época, evitou a longa busca das autoridades por meras 6 horas antes de ser recapturado. Enquanto isso, sua cúmplice, uma mulher de 33 anos cumprindo pena por incêndio criminoso, viu-se em uma situação diferente. A envolvente saga também revela um detalhe surpreendente: por que os agentes correcionais não abriram fogo contra o helicóptero em fuga? A verdade chocante é que os oficiais postados dentro da prisão estavam desarmados.